Oi pessoal, nesse canal científico eu gostaria de falar a respeito dessa questão de um físico chamado Planck, a constante de Planck. Bom, como é que nós conseguimos, como é que Planck deduziu a constante dele? Ele viu que para cada frequência de onda eletromagnética apresentava uma dada energia. Então a energia dividido pela frequência te dá a constante de Planck. Eu tenho a minha equação que eu homologuei no instante do Big Bang. Peraí, tá aqui. Tá? O numerador, eu posso substituir esse numerador pelo seguinte. O numerador tá... deixa eu focar aqui. No numerador é o somatório de O infinito do Laplaciano do campo E mais Laplaciano do campo B, que é diferente de zero no instante do Big Bang, por causa da densidade, dividido pela derivada de 4/3 de PR3. Isso vai me dar em joules por segundo. Tudo bem. Mas esse numerador eu posso substituir pelo somatório de uma determinada energia, que é o quê? Constante de Planck vezes frequência. Só que o somatório de uma frequência muito pequena até uma frequência infinita, em todas as direções, usando a constante Planck. O posicionamento do Big Bang é que é a questão, porque foi descoberto que acima dos 3 graus Celsius, acima dos 3 graus, 3 graus acima do zero absoluto em Celsius, o zero absoluto é menos 273, aproximadamente menos 273,23 graus Celsius. Então, a menos 270,23 graus Celsius é o zero absoluto. A menos 273,23 graus Celsius é o zero absoluto. A menos 270,23 graus Celsius, aproximadamente, são 3 graus acima do zero absoluto. Então foi descoberto que em todos os pontos do universo tem uma radiação de fundo de 3 graus acima do zero absoluto, pelos laboratórios Bell da Universidade da Califórnia, que é a prova que precisava para a origem do Big Bang, para a existência do Big Bang. Então o universo está em expansão, sendo que ele tem uma radiação de fundo em todas as direções de 3 graus Celsius acima do zero absoluto, que é menos 273,23. Então 3 graus acima de menos 273,23 dá menos 270,23 graus Celsius. Mas a questão é, aonde está o ponto do Big Bang? Aonde foi? Porque essa é a grande questão. Ele está em expansão. O universo, em cada ponto que você foca no universo, você percebe que o universo está em expansão. A primeira questão: aonde está? Aonde foi o Big Bang? Houve, mas aonde foi? Ele deixou vestígios? Não sabemos. Se as galáxias extremas estão em velocidades altíssimas, nós também estamos. A gente não sente porque a gente está junto com a Via Láctea. Mas essas galáxias extremas, que estão em velocidades altíssimas, será que elas não ultrapassam a velocidade da luz? No acelerador de partículas já foi conseguido parece que em micro, pico, nanosegundos,
alguns elementos químicos ultrapassaram a velocidade da luz. O risco do acelerador de partícula é que, se você tem um laser e você manda esse laser, por exemplo, para níquel, geralmente moeda é feita de níquel, né? Para o níquel, 1 grama de níquel, que é 0,001 quilograma, né? Peraí. Isso, 0,001 quilograma, tá certo? Que na verdade 0,001 quilograma vai me dar 1 grama. Se você jogar laser em 1 grama de níquel, você provoca a fissão seria o laser, né? E a fusão, uma fusão nuclear maior que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, qual era o medo dos aceleradores de partícula? É que provocasse uma fusão nuclear tão intensa, tá, que destruiria a Terra. Então, a gravidade venceria isso e transformaria-se num grande black hole. A questão toda que eu estou falando, que, por exemplo, tem a estrela Matusalém. A estrela Matusalém, ela está datada acima de 13,8 bilhões de anos. Então ela tem uma idade mais antiga que o universo. Eu acredito que antes do Big Bang existia alguma coisa para ter provocado o Big Bang. E a outra questão é aonde está, onde foi o epicentro do Big Bang. A gente sabe que está tudo em expansão, mas onde foi o epicentro? O epicentro só pode ter sido há 13,8 bilhões de anos, que é o tempo do universo. Bom, eu estou fazendo esse vídeo para certas questões não estão explicadas ainda não. Essa questão de limitar a velocidade da luz também não está explicada ainda não. Para mim ultrapassa a velocidade da luz. Para mim o vetor tempo, ele faz uma curva, mas não se mistura. E ocorrem os universos paralelos. Mas aonde está o epicentro? Aonde ocorreu o Big Bang? Porque um gás, quando se expande, ele se expande mesmo em todas as direções. A questão toda é que o Big Bang ocorreu há 13... Se o universo é contabilizado com 13,8 bilhões de anos, o Big Bang ocorreu há 3,8 bilhões de anos, mas tem a Matusalém. Então, eu estou fazendo esse vídeo para que deve haver um outro método para calcular o tempo do universo. Deve haver outro método. Um método seria que nós temos o tempo do universo. O primeiro elemento químico a se formar foi o hidrogênio. Nós temos hidrogênio. Depois vieram os outros elementos químicos da tabela periódica de Mendeleev. O átomo que forma o ser humano, os átomos orgânicos, que é ligado ao carbono, né, o hidrocarboneto, nós temos o tempo do universo. Então, se nós conseguimos, por exemplo, o hidrogênio, que é considerado o primeiro elemento químico, no instante do Big Bang, se nós analisarmos o hidrogênio e verificar o que ele decaiu, o decaimento
do hidrogênio, a nível alfa, beta, gama, o que ele decaiu como um radioativo, nós conseguimos, se nós observarmos o hidrogênio e vermos quanto ele decaiu radioativamente, porque todo elemento químico é radioativo. Tem uns que são mais, outros são bem pequenos. Mas se conseguirmos detectar o quanto esse elemento radioativo hidrogênio decaiu, perdeu elétrons, a gente consegue detectar com mais precisão o tempo do universo. Agora, quanto ao ponto do Big Bang, ele está a 13,8 bilhões de anos daqui. Só que se você vai ali, ele também está em expansão. Se você vai para lá, ele está em expansão. Se você vai para cima, ele está em expansão. Vai para baixo, é expansão. Vai para frente, é expansão. Vai para trás, é expansão. Aonde é que foi? Essa é a grande pergunta. Onde ocorreu? Ele não deixou vestígios? Então, sob meu ponto de vista, aonde ocorreu o Big Bang é um lugar que atualmente seria um lugar do quase nada, do quase vácuo absoluto. Seria um lugar do universo que nem os telescópios alcançam. Tá certo? Porque num raciocínio simples, quando há uma explosão, vai tudo para fora, fica nada para dentro. Então, onde houve o Big Bang é um lugar do nada, quase nada. De existência de algum ato. Então, seria um lugar que o vácuo total não existe. Mas seria um lugar que o vácuo só teria um átomo. E esse átomo seria o átomo de hidrogênio. E, infelizmente, nessa época aí, falam tanto de armamento, guerra, essas coisas. Não precisa muito, não. Joga um laser numa moeda, faz uma fusão numa moeda com laser. O que acontece? Maior que Hiroshima e Nagasaki. Por isso que tem o enriquecimento do urânio. Enfim. Eu fiz esse vídeo porque, às vezes, os telescópios, por mais modernos que sejam, eles podem estar vendo um breu que não é breu. É porque o alcance dele é só até o breu, mas tem mais coisas para lá. E outra coisa, foguete para descobrir vida em outro planeta, que é claro que tem. Por quê? É improvável que não tenha. Num universo tão imenso, a probabilidade de existir vida em outro planeta é altíssima. Então, por aí, pela probabilidade. Agora, com foguete não vai chegar a lugar nenhum por causa da inércia. O que teria que ser feito seriam, numa nanotecnologia, microchips que eles, de certa forma, burlassem um pouco a termodinâmica e conseguissem em grandes velocidades, bem longe, tá? E transmitissem via rádio. Por exemplo, o teletransporte. O que é o teletransporte? O teletransporte, para mim, é uma máquina de Xerox, só que quando você faz a Xerox, você faz um teletransporte, só que tem tinta do outro lado, né? Teria que ser com fóton. O fóton é uma partícula que tem um determinado número quântico. É uma partícula sem massa, com energia e momento. Então teria que ser um chip
numa muito pequeno, para ele sofrer, por exemplo, equação de Lorentz. Massa é igual a M0 pela raiz de 1 menos C0 sobre C ao quadrado, né? Então, se eu tenho uma massa muito pequena de um chip, ele quase não vai sofrer influências das equações de Lorentz. Por quê? O que Einstein fez? Einstein montou um quebra-cabeça. Ele pegou as equações de Maxwell, ele pegou a equação de Lorentz, e ele pegou a constante de Planck. Se ele não tem a constante de Planck, se ele não tem as equações de Maxwell, e se ele não tem a equação de Lorentz, não tinha teoria de Einstein, não. Ele foi esperto, ele não é o maior QI foi de Gauss. Ele juntou isso, beleza. Mas ele teve a contribuição desse camarada chamado Planck. Tá? Enfim. Essa questão, o tempo, para mim, não existe. O que existe é uma relação espaço-tempo. Aí existe, aí Einstein acertou. É o espaço-tempo. Tempo sozinho não existe. Isolado, não existe. Você sempre deriva o cálculo em relação ao tempo. Ou em relação a outra variável qualquer, mas a referência é o espaço-tempo. Tá? Então, eu fiz esse vídeo porque não adianta, com todo respeito ao Elon Musk, ficar mandando nave, não. Adianta isso não. Não vai chegar a lugar nenhum, porque a nave vai ter uma massa muito grande. Aí vai ter uma inércia enorme. Sabe quando é que ela vai chegar em algum lugar? Nunca. Nunca. Então tem que fazer uma nanotecnologia com um microchip rádio, que ele minimize a termodinâmica, que você não consegue eliminar a termodinâmica, você minimize a termodinâmica, tá? E consiga ir a longas distâncias, tá certo? É como se eu pudesse fazer um chip do tamanho de um meson. Pô, o meson vai rápido pra caraca. Se eu conseguir numa nanotecnologia transformar um chip rádio do tamanho de um meson, aí sim eu vou a longas distâncias. Porque qual o perigo do a falha dos telescópios, por mais potente que ele seja? Ele está aqui, o telescópio está aqui, mas tem uma galáxia aqui, mas ele só vê até aqui, então ele vai ver breu, mas tem galáxia ali. Tá? Então, para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar a minha equação do Big Bang, que eu já homologuei. O numerador, você pode colocar também o somatório de uma frequência muito baixa até uma frequência infinita, tá? Que é energia, e igualar a constante de Planck vezes essas frequências, muito baixa até uma frequência infinita, tá? Porque energia é constante de Planck vezes frequência. Somando todas essas frequências até muito baixa até infinita, vezes a constante de Planck, você tem energia também. E você dilui pela derivada do volume de uma esfera, que é 4/3 de PR3 derivando, vai estar 4PR2, que é a superfície. Tá certo? Então, nesse canal científico, o que está acontecendo? Os filmes de científico, eles na verdade, eles se baseiam na física, pô. Teletransporte, mecânica quântica. Essas físicas são sérias, mas os filmes são cópia dessas físicas. Star Wars é cópia da física, pô.
teletransportar o Spock é cópia da física. A física já está chegando nisso. A física já tem experiências de computadores quânticos, que é superposição de informações. Já tem experiência de escanear a matéria, transformar em energia. Já tem experiência de comunicação entre spins, independente da distância. Aí vão fazendo os filmes de ficção científica. Tá? Bom. Eu fiz esse vídeo porque deve haver um meio melhor sem sair daqui da Terra. Stephen Hawking, que eu sou fã dele. Sou fã de Stephen Hawking. De Einstein também. Mas ele diz aqui, ó. Aqui tá ele, ó. Eu sou fã dele. Mas ele diz: olhe para as estrelas e não para os seus pés. Com todo respeito a Stephen Hawking, olhe para os seus pés, depois para as estrelas. Porque se você souber o decaimento do hidrogênio, que foi lá do Big Bang, você contabiliza o tempo do universo com muito mais precisão. Com todo respeito a Stephen Hawking. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permita, vou desligar a câmera.